Povo de Deus, estamos quase terminando o mês de agosto e, obviamente, estamos trabalhando agora a parte 2. Seja muito bem-vindo à Sabatina, a sua classe de professores online. Pastor Natal, é muito bom receber o senhor aqui e sempre trazendo curiosidade bíblica, trazendo um pouco mais de profundidade da temática para ajudar os nossos professores. Para mim é um prazer, é uma alegria poder dividir a palavra de Deus com os amigos. Eu espero que vocês estejam aprendendo e gostando da Sabatina. Muito bem. Obviamente, nós abrimos sempre a nossa Sabatina com um texto do livro Conselhos para a Escola Sabatina, ou algumas traduções, Conselhos sobre a Escola Sabatina. Observe só a ideia deste parágrafo da 15ª página do livro. Tanto velhos como novos negligenciam a Bíblia. Não fazem dela seu estudo ou regra de vida. Atenção, jovens. Os jovens, especialmente vocês, são culpados desta negligência. Nossa. A maioria dos jovens encontra tempo para tudo, inclusive para ler outros livros. Mas aquele que indica o caminho da vida eterna não é estudado diariamente. Eu vou dar continuidade mais uma frase. Nossa. Histórias ociosas são lidas atentamente, enquanto a Bíblia, pastor, é negligenciada. Este livro, a Palavra de Deus, é o nosso guia para uma vida mais alta e mais santa. Atenção, você que é jovem, sexo masculino, sexo feminino, você que é ancião de igreja, todos, ela conclama a ter mais interesse pelo livro da Palavra de Deus. E assim você vai aguçar a sua imaginação para as histórias imaginárias, porém reais para a eternidade. Gente, uau, já pensou isso naquele tempo que não existia eletrônicos, né? Imagina só. Não tinha televisão, não tinha, né, as maratonas aí da internet, de esse vídeos. Esse parágrafo aqui seria maior, né? Ela listaria Nossa, muito se ela mais visse coisa. hoje. Ellen White é tremenda. É a ideia da ficção versus a Bíblia. A gente dedica muito tempo às outras coisas e pouco tempo para aquilo. Não, e ela fala em um outro lugar que quanto mais você se dedica para a ficção, mais sem graça fica a Bíblia. Claro. Então aí a gente perde, só perde. Muito bem, Ensinando Discípulos, parte 2, número 8, a lição de número 8. E ela começa trazendo essa ideia de que todos são atraídos para Jesus, né? Os pais levando os filhos para Jesus, o homem rico buscando saber, conhecer um pouco mais sobre a eternidade, sobre salvação, um cego desejando ver. E, obviamente, se você está nos acompanhando sempre, sabe que aqui na descrição do nosso vídeo tem um link para você baixar um PDF com mais perguntas interativas para deixar a sua classe de Escola Sabatina mais dinâmica. Mas se você está chegando pela primeira vez, muito obrigado, porque você tem nos acompanhado em mais um episódio. Pastor Natal, eu já vou direto ao ponto aqui. Existe um problema social. Dizem que é um negócio de um cartório, um contrato. Não, é só amizade, vamos nos juntar. Peraí, tem algum texto na Bíblia que diz assim, ó, deu errado, pode desvociar, pode descasar, desvociar é a palavra errada, pode descasar, pode deixar de lado, pode se separar, pode deixar de mão, pode caçar outra coisa. Estou usando aqui todas as linguagens possíveis para que o nosso membro lá na ponta possa entender um pouco mais desse assunto. Apesar de estar na moda e de estar em alta o divórcio, o propósito de Deus ainda é o mesmo do Éden, que o homem e a mulher se juntem e que não se separem. Mas, com a entrada do pecado no mundo, Sim. Quando vieram perguntar para Jesus se podia se separar, como é que é, na verdade eles estavam duvidando da ressurreição, os que perguntaram. Porque eles perguntaram que alguém casou, descasou, a pessoa foi morrendo, de qual que vai ser esposo? No céu, né? De quem que vai ser esposo? Eles estavam zombando da ressurreição. Mas o fato é que Jesus falou assim, é por causa da dureza do coração que Jesus permitiu o divórcio, que Deus permitiu. Porque, na verdade, se o nosso coração não fosse duro, mesmo numa situação de adultério, a gente perdoaria, se fosse o caso. Mas ele fala, o coração de vocês é duro, é por causa disso. Depois, em muitos casos, se não houver perdão, o casamento fica arruinado. Né? Se não houver perdão, não tem como continuar. Aí Deus, nesse caso, permite o divórcio e a parte inocente se casar de novo. Agora, vejam, os discípulos usavam um trecho de Deuteronômio, capítulo 24, 1 a 3 ou 1 a 4.
E lá, Deus está criando uma condição que também tem a ver com adultério. Lá está escrito assim, ó, se alguém encontrar uma coisa indecente na esposa e perder a graça na vista dele por causa dessa coisa indecente, aí ele tem que fazer uma carta de divórcio, e era para proteger a mulher essa carta de divórcio também. Aí os discípulos acharam que se a mulher torrasse o arroz, era algo indecente. Olha só. Mas essa questão de algo indecente, em Deuteronômio 24:1, tem a ver com promiscuidade, tem a ver com imoralidade sexual. Não necessariamente o adultério em si, mas com alguma forma de imoralidade sexual que a mulher tem em si. Ou, no caso, o homem, né? Deus estava falando para homens lá, por isso ele falou da mulher, mas o contrário também. Então, o divórcio só pode acontecer se o casamento que é tão sagrado for profanado por imoralidade sexual. E ainda assim, o ideal seria que a gente conseguisse perdoar de coração e viver. Mas Jesus fala, por causa da dureza do coração, somente nesse caso de adultério pode haver o divórcio. Mas, pastor Márcio, para onde ele levou os discípulos como referência? Para o Éden. Assim, ó, não era assim antes. O ideal não é esse. Antes não era assim. O ideal é o plano de Deus, de nos unirmos e que nada nos separe. E o interessante saber é que quando a gente olha para a Bíblia por completa, assim, a ideia do divórcio aparece em outros métodos e outros modos, né? Que é a ideia, o povo de Israel se divorciou, né? Saiu de perto, deixou Deus, e ainda assim ele vai lá, perdoa atrás. Olha só que bonito. E ele usou Oséias como um símbolo dele mesmo, perdoando a igreja. Ele mandou Oséias se casar com uma prostituta. Sim. E ele gostou dela, Deus sabia que eles iam se amar, não é? Ela caiu em pecado, fugiu, Oséias foi atrás dela, está no livro de Oséias, e pagou um preço por ela e trouxe de volta e viveram felizes para sempre. Deus estava ilustrando com isso o amor dele pela igreja. O que a gente está fazendo aqui, querido professor, é uma classe de professores, é destinada a você, e a gente entregou aqui pelo menos 3 elementos bíblicos para você expandir um pouco mais, porque às vezes esse tema na classe alguém nem toca. Ele já passa logo a folha, interessante, outro tema, e vai embora. Ou outros ficam batendo muito, e às vezes expõem o nome de alguém. Então, é sempre bom olhar com esse olhar um pouco mais teológico. Sim. Porque no final é Deus tentando resgatar a humanidade. E a ideia do perdão, obviamente, sempre é o ideal. Um segundo tópico, e eu gostaria que o senhor mencionasse, assim, das perguntas que o senhor trouxe. Obviamente, aqueles que já baixaram o PDF têm contato pelo menos mais umas 3 ou 5 perguntas, mas se eu puder destacar 2, ou pelo menos uma, assim, que o senhor achar interessante, qual seria mais interessante, assim, para a gente dar uma clareada maior? Uma pergunta interessante para a gente fazer para os membros pensarem, para a gente não ficar falando só, não é? É que Jesus pediu ao jovem rico para vender tudo que tinha, não é? Mas a grande pergunta é, por que será que Jesus não pediu para outros ricos venderem tudo que tinha? Nicodemos era muito rico, José de Arimateia era muito rico, mas Jesus não pediu para eles venderem tudo. E a pergunta é, por que Jesus pediu só para o jovem rico isso? Para a gente discutir, para a gente planejar como é que é o plano de Deus então. Deus odeia a riqueza? O problema é a riqueza? E aí tem 2 textos que a gente podia abrir com eles para meditar na palavra de Deus. Um dos textos é 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, ali não diz, pastor, que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Sim. E um outro texto interessante é Colossenses 3,5, que diz que a avareza, ou seja, o amor ao dinheiro, é idolatria. Então esse jovem amava tanto o dinheiro que ele era um idólatra. E por isso Jesus mandou ele vender tudo que tinha. O que não acontecia com os outros, que depois, de acordo com o livro Desejado, de todas as nações, doaram tudo praticamente que eles tinham em favor do Evangelho. Agora, pastor, tem um ponto interessante aqui também que só Marcos fala, né? Sim. Tem uns negócios que é só Marcos que mostra. Interessante, a lição vem trazendo vários deles. Ele é o evangelho mais curto, Sim. mas ele tem mais detalhes, parece. Só Marcos, ao contar essa história, que aparece em outros evangelhos, do jovem rico, em Marcos ele nem fala que ele era jovem, né? A gente vê no paralelo. Só Marcos fala que quando o jovem falou, Senhor, eu tenho feito tudo isso. Tal. Jesus olhando para ele, gostou dele. A Bíblia fala, e Jesus o amou. Isso é muito interessante. Quer dizer, Sim. Jesus não amava os outros? Quando vinham os outros falar com ele, ele não amava? Num recorte social também, pode gerar uma problemática.
Porque hoje a palavra verdade. amor, ela leva para várias outras conexões. Como é que a gente Verdade. pode blindar esse amor de Jesus para com esse homem rico? O amor de Jesus, quando aparece na Bíblia, é o amor ágape, que é o amor supremo de Deus, que não tem conotação sexual, carnal, é o amor de serviço, de cuidado, de proteção. E Jesus sentiu esse amor por aquele jovem. Falou assim, eu acho que ele imagina que ele pensou, né? Se esse jovem estivesse do meu lado, convertido, ia ser uma bênção. Talvez ele amasse esse jovem mais do que o João, que a gente só está brincando, especulando. Né? Mas o fato é que Jesus sentiu uma coisa especial por ele, de que ele seria um servo excelente se ele fosse convertido. Pastor, é interessante a gente colocar agora uma perspectiva a partir do autor da lição. A ideia da autoria da lição que é a seguinte, o título, tanto a parte 1 como a parte 2, é Ensinando Discípulos. E às vezes nós ou nos inserimos muito na história e queremos muitas curiosidades, ou ficamos um pouco mais distante. E se a gente pegar agora essa perspectiva da pedagogia de Jesus para mostrar para os discípulos, eu estou imaginando aqui as cenas, né? Você pode confirmar, se é especialista na área, essa ideia de que, vocês estão vendo? Tem dificuldade, ele está distante, mas meu amor por ele também é real. Olha só que interessante. Demais, né? Como é que a gente pode agora atribuir, dentro da igreja, o professor para com o aluno, essa ideia de que o amor de Deus para com as pessoas do mundo, brota o perdão, brota todas as demais coisas que nós já conhecemos, já falamos aqui, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse método de Jesus em ensinar as pessoas, porque tem essa ideia do falar, e tem a ideia do fazer, e tem a ideia de ser tão DNA de Jesus, de ajudar, de repreender ou de falar algo interessante, mas sempre imaginando que os outros estão observando e aprendendo o que ele está fazendo. Eu imagino que tudo que Jesus fazia, ele depois falava para os discípulos. Se não fosse pouco depois, à noite, como a gente vê na Bíblia, né? Sim. Às vezes estava de noite, eles falavam, Senhor, explica para a gente aquela situação e tal. Né? Eu imagino que tudo que acontecia, Jesus extraía lições para eles. Tudo era aprendizado. Então eu imagino que, talvez por Marcos registrar, e Jesus o amou, talvez o próprio Jesus falou isso para eles depois. Falou, gente, como eu amei aquele jovem, como eu queria que ele estivesse com a gente, mas ele foi embora, porque ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Eu imagino que na pedagogia de Jesus, tudo era lição. Eu lembro da minha mãe, quando eu era criança. Sim. Minha mãe, às vezes, fazia umas ilustrações que me marcaram. Por exemplo, um dia ela estava escolhendo feijão. Acho que não se faz mais isso, né? Sim. A gente não vê mais ninguém escolhendo feijão. Tem que ter muito tempo. A pessoa tem que ter muito tempo para ficar ali na mesa. Eu lembro que ela estava lá separando feijão. Antigamente era assim, tinha que separar o feijão. Tinha uns carunchados, não sei porquê. Hoje não tem mais isso. Tinha pedrinha no meio e tal. E ela separava o feijão, a panela, ela jogava para a panela, esse para fora. Aí ela falava assim, eu era muito pequenininho, eu falava assim, filhinho, tá vendo isso daqui? É assim que vai ser o juízo. Olha. Deus passa todos em revista. E uns que estão carunchados, que está aqui, ó, pedra, não serve. Esses aqui é os que vão. E aquilo me impressionou, uma coisa do dia a dia, e ela usou como lição. Eu creio que Jesus usava isso como pedagogia. Tudo o que acontecia, uma pessoa que aceitava, uma pessoa que rejeitava, ele falava depois, vocês viram aquela pessoa? Vocês viram aquele caso? E eu acho que a gente pode fazer isso também, não pode? Então, as coisas da sociedade, as luzes da cidade, como a gente fala, né, nos atraem. Os olhos brilham mais para as coisas do mundo. É impressionante. A Ellen White fala das avenidas da alma, né? Essa ideia que você precisa proteger. Eu comecei esse episódio falando sobre a ideia da ficção. Às vezes a gente dedica muito tempo vendo e olhando outras coisas. E boa parte dos itens que mencionamos aqui, como o dinheiro, a questão da imoralidade, vão nos desligando de Jesus. E o conceito que alguns lugares usam hoje é como se Jesus estivesse distante. Ok, não é que ele se distanciou. E aí é uma das frases que a gente mais tem usado em evangelismo. É que nós nos desligamos, fazemos de tudo para nos desligar. Então, se a gente pudesse fechar assim esse momento de ensinamento dos discípulos, porque eles estavam sempre próximos, alguns mais questionadores, outros mais passivos, outros cheios de dúvida. Como poderíamos trabalhar essa ligação do membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou um cristão, pela sua natureza de querer ficar mais próximo de Jesus, ligado na videira? Sabemos que o ideal é Bíblia, vou até tirar um pouquinho da sua resposta, Bíblia, oração, comunhão, pregação do Evangelho,
mas assim, aquela dica de ouro que seria mais importante dentre todas. Isso é o que a gente chama de a lição fora da lição, estar com a escola sabatina fora da igreja. Quando nós estudamos a Bíblia, nós oramos junto, isso é parte importante do ministério, do discipulado, mas nós temos que convidar os nossos amigos, aqueles que a gente quer aprender, também para a nossa casa, para jogar vôlei com a gente, para ir comer um lanche, uma pizza junto, para dar risada junto. Nisso daí existe o verdadeiro discipulado, para eles verem como é que a gente lida com as situações difíceis da vida, que a gente também tem dificuldade, às vezes tem uma dívida, tem uma coisa, como é que vai fazer? Às vezes tem uma doença em família, como é que você faz? Como é que você entrega a Deus? Então, além de estudar a Bíblia, além de orar juntos, a gente tem que viver juntos. Tem aquela história, né? Que a gente só conhece uma pessoa depois que come 1 quilo de sal juntos. Porque para você comer 1 quilo de sal demora bastante, né? Quer dizer que são muitas refeições juntos. Para temperar muita comida aí, né? Lá em Atos, no comecinho do livro de Atos, diz assim, que quando Jesus estava com eles, tendo salzado, no original em grego é salzado, mas na tradução coloca tendo comido. Quer dizer, eles tiveram uma refeição de sal. E quantas refeições de sal Jesus teve com eles, que era o momento que conversava e tal. Eu acho, pastor, que além da lição, desse momento que a gente está discutindo, o tema da semana, a gente tem que conviver com os alunos. É a escola sabatina, é a convivência, é o discipulado, na vida comum, fazendo juntos. Muito bem, nós estamos desafiando você, professor da Escola Sabatina, a revitalizar a visitação. No mês de julho, nos episódios anteriores, você foi desafiado a juntar pessoas próximas de você, comer alguma coisa, entender um pouco mais do ambiente dela. Só que agora estamos convidando você a visitar pessoas. Quem sabe aquela pessoa que, inclusive, vai todos os sábados na igreja. Parece que não precisa de visita, mas às vezes precisa. Porque é lá na casa onde você descobre algumas coisas, inclusive, seja para o seu crescimento como pessoa, ou para ajudar aquela pessoa que está do outro lado, que no ambiente de igreja ela não vai abrir tudo. Então, nosso desafio para você, obviamente, o trimestre ainda terá mais um mês, teremos outros episódios e teremos a alegria de saber que você vai continuar conosco nessa jornada de transformação desse ambiente da classe de professores. E, obviamente, o nosso convite é que você compartilhe isso com outras pessoas também. É isso daí, não esqueça de pegar a lição que está disponível aqui nesse vídeo, o link, com as perguntas interativas para tornar sua classe mais participativa, mais dinâmica e mais interessante. Que Deus abençoe vocês. Muito bem, nos vemos nos próximos episódios. Até lá!